A aula 6 é sobre projeto gráfico. De todas as etapas para fazer o livro didático, essa para mim é a mais distante assim, das minhas habilidades. E eu, em geral, compro um projeto gráfico, ou se no coletivo de pessoas envolvidas numa obra alguém é designer, é essa pessoa que fica responsável por fazer o projeto gráfico. Eu realmente não sei fazer, já me aventurei assim em produções muito caseiras e ficou tudo muito ruim. Então, essa é uma isso e preparação de texto são dois serviços que eu sempre preciso comprar, né? Então, o que eu vou abordar aqui basicamente é o que a gente pede do designer, o que a gente observa, né, do designer. Eu vou mostrar para vocês o projeto gráfico do curso e vou mostrar para vocês problemas que aconteceram nesse projeto gráfico, que eu deixei acontecer. Eles aconteceram sem a minha vontade, mas eu deixei, eu não corrigi, porque são coisas que efetivamente acontecem na produção. Então, acho importante a gente aprender também com o que dá muito errado, né? Então, primeiro vamos começar pelo que a gente precisa pedir, né, para o designer. Aqui do lado eu estou colocando de novo o código QR para esse material, para essa plataforma sobre livro didático da minha autoria, que tem lá algumas reflexões sobre palavra versus imagem, tem a indicação de livros de design que podem ajudar quem vai se aventurar, né, a fazer o próprio projeto gráfico. O que nós, autores, editores, produtores de conteúdos, precisamos solicitar ao designer? Uma das coisas que apareceu agora como uma urgência para nós é que o PNLD passa a ter um livro digital universal. Antes do PNLD 2023, o livro digital ele era apenas para quem é cego e para quem tem baixa visão, muito baixa visão e que precisava usar o texto oral, né, para ler o livro. Agora não, agora ele é um livro que serve para o vidente e que serve para a pessoa com deficiência visual. Ele é universal. E em pouco tempo, acredito eu, que ele vai incorporar demandas de outros grupos, né? De quem está no espectro autista, de quem tem TDAH, porque é um livro com muitas potencialidades para ser produzido. Então, ao solicitar o design num projeto gráfico, obviamente que o carro-chefe ainda da produção editorial é o livro impresso, né? O livro impresso é que comanda a produção, mas esse mesmo design tem que te entregar tanto o projeto em PDF, que seria uma simulação de como vai ser o livro impresso, e ele também tem que te entregar uma folha CSS. A folha CSS é o arquivo do pacote HTML que diz qual é o formato dos conteúdos que vão entrar ali naquele livro. Então, do mesmo jeito que ele te entrega uma carta de intenções, né, no projeto em PDF, que seriam como é que essas páginas do livro podem ser, ele também tem que te entregar como é que isso vai ser no digital. Na solicitação design, sejam explícitos que as fontes tipográficas usadas e as cores, elas precisam ser adequadas aos dois, ao impresso e ao digital. Eu vou mostrar para vocês um problema de cor que aconteceu aqui no livro que eu separei para ser o projeto gráfico deste material do curso, né? Então, é muito comum, você não pede a folha CSS, aí quando chega lá no final que vai converter o InDesign na folha CSS, falha tudo na hora de ver contraste. E mesmo aprovando o contraste no validador indicado pelo edital do PNLD, ainda assim pode acontecer falha. Eu acabei de receber um conjunto de diligências para o livro de projetos do PNLD 2023, ainda com problemas de contraste. As cores de uma tabela estão com um contraste inadequado. E isso foi tudo testado, passou nesses validadores de internet. Inclusive no validador indicado pelo edital. E ainda assim deu problema. Então,
é o designer que tem que pensar nas cores, nos contrastes adequados ao nível. Hoje a gente tem um monte de serviço, inclusive na Adobe tem o Adobe Color que faz isso, então não tem nenhuma razão para o designer escolher cores para o impresso que depois não funcionam no digital. E se tem algum ajuste, porque esses dois suportes não precisam ser idênticos quanto à cor. Eles podem ter diferenças, pequenas diferenças, né, pequenos ajustes. Mas quem tem que pensar nesse ajuste é o designer, e não deixar para que na hora da produção o editor de HTML é que tem que fazer isso, tá? E aí tem que pensar numa comunicação gráfica que dialogue com aquilo que os estudantes consomem hoje em produtos culturais. É super comum ouvir designers dizendo que as crianças estão consumindo nesses serviços de streaming desenhos super sofisticados, interessantes, e que depois, quando chega no livro didático, o que tem é esse monte de box, esse monte de cor. Tem página de didático que tem 2, 3 boxes com cores diferentes, com fundo colorido, sabe? Que, assim, eu imagino, eu não sou designer, mas eu imagino que se tenha elementos para fugir desse fundo colorido. Um fundo é laranja, outro fundo é verde, outro fundo é isso, aquele monte de fundo. Tem livro que quando chega no final da produção eu tô cansada de ler as provas do livro. O design é cansativo, a comunicação gráfica é cansativa. Para além do texto cansativo e enfadonho, você ainda tem uma comunicação gráfica muito cansativa. Então, para que essa comunicação gráfica esteja em diálogo com o que se consome em produto cultural, é importante que lá no projeto editorial isso esteja posto. Porque pode ser que você tenha que abrir mão desse monte de seção que faz. Isso não é... Isso foi tão naturalizado que não se pensa mais nisso. Então, um livro tem 4, 5, 6 seções, 3, 4, 5, 6 boxes diferentes. Não precisa disso. Boxe e seção são ruídos de leitura. Você tem que usar com parcimônia. Não é o tempo todo que você quer sair da leitura de uma história. Você está contando uma história e aí apareceu, sei lá, um baile em Veneza, e aí você resolve contar a história de Veneza. Poxa, pode ser que não seja o momento adequado para parar a história para contar a história de Veneza. Não que a história de Veneza não seja interessante, mas pode ser que não seja o momento para fazer isso. Pensa que o livro está contando uma história. Toda vez que você abre um box ou uma seção, você está fazendo um atalho dessa história. Você está tirando o leitor dessa história e colocando esse leitor em algum outro lugar. Pode ser que esse ruído seja interessante, que vá promover alguma aprendizagem, porque ele rompa ali com alguma coisa e traga alguma novidade para essa história, mas pode ser que ele seja só um ruído. O glossário, por exemplo, é um ruído, é preciso pensar o glossário. As crianças têm nas escolas dicionários. Pouquíssimas escolas públicas não recebem dicionário. Dicionário é comprado de tempos em tempos. Atlas é comprado de tempos em tempos. O livro didático não tem que engolir o dicionário, engolir o Atlas. Não sou eu quem tenho que dizer à criança, ou tenho que prever que a criança vai ter dificuldade com essa ou aquela palavra. Eu não sou a leitora daquele texto como aquela criança. É a criança que tem que parar em algumas palavras, anotá-las no caderno, como eu fazia lá na década de 80 na minha escola, como provavelmente todos vocês fizeram na escola, e procurar no dicionário. Quem sabe qual palavra vai ser ou não procurada no dicionário é o leitor do texto. A gente tem que parar de querer controlar o leitor do texto. O leitor do texto tem liberdade, inclusive de passar por aquelas palavras e achar que ela não é relevante, descobrir o significado delas, porque não atrapalhou o entendimento. E ele vai seguir em frente. Então, cuidado com esse monte de intervenção, com esse monte de caixa, com esse saiba mais, com esse explique aqui, com esse, sabe, com esse monte de... Porque você está, na verdade, criando ruídos, está criando obstáculos para a leitura do seu livro, né? Então, a comunicação gráfica vai se beneficiar ou não dessa decisão de você abrir mão desse monte de coisas. Porque é difícil mesmo para um designer fazer um projeto gráfico que dialogue com os produtos culturais de hoje, que são mais consumidos pelas crianças e pelos adolescentes, com aquele monte de caixa, com aquele monte de seção, com esse monte de fundo colorido, né? Para que o designer trabalhe nessa direção,
a gente precisa também abrir mão de alguns dogmas aí que estão postos em didáticos. Aí, o que a gente informa ao designer, né? Esse documento que a gente manda para o design, ele tem esse nome em inglês que é o briefing, e eu não consegui um sinônimo, então eu deixei briefing mesmo, né? Até porque hoje em didáticos é tão utilizado que se você utilizar outro nome, ninguém nem vai nem entender, né? O que a gente coloca nesse documento para enviar para o design? A gente apresenta a obra, isso é super relevante, dizer inclusive o público-alvo que vai atender. A gente diz quais são os suportes dessa obra. Então é papel, é digital, é só papel, é só digital. A gente diz os tamanhos, as características gerais que estão postas lá no edital. Então é importante, o designer, mesmo o designer especializado em didáticos, dificilmente vai ler o edital. Então a gente precisa tirar lá do edital o que é relevante para esse designer e colocar aqui. Aí a gente coloca o público-alvo, então a gente descreve o que a gente tem, né? Depois, a gente coloca a descrição da estrutura da obra. Qual que é a hierarquia de pesos de título? Tem um título de unidade, um título de capítulo, um título peso 1 e um título peso 2, ou não. Tem um título peso 1, tem um título peso 2 e acabou. A obra, por exemplo, o projeto gráfico que eu vou utilizar no curso, ele tem um grande título, que é o título do projeto, um título peso 1 e um subtítulo, só, 3 pesos. Mas pode ser que tenha livro especial, livros de professor, pode chegar a ter, sei lá, peso 2, peso 3, peso 4. Precisa considerar que no livro digital tem H1 até H5, né? Então, cuidado com esse monte de títulos e subtítulos. Depois você tem que dizer qual é a divisão interna. Então vai ser unidades e capítulos, vão ser projetos. Que cara tem, né, essa estrutura do livro? Porque por mais que o designer vá trabalhar com um pedacinho ali, ele precisa conhecer a estrutura como um todo para ele poder pensar. Quais são as seções que tem esse livro? Então, se vai ter seção, vamos imaginar, por exemplo, que é uma coleção voltada para leitura. Vai ter uma seção específica de leitura? Descreve a função dessa seção, para que o designer possa pensar numa forma gráfica que dialogue com o objetivo dessa seção. Então, se você diz, eu vou ter aqui sempre uma seção de resolução de problema. Essa seção é para o aluno segui-la sem orientações do professor. Essa seção tem o objetivo de que o professor fique livre durante a aula para se dedicar àqueles alunos que estão com mais dificuldade de aprendizagem. Então, essa seção precisa atrair o público-alvo do livro para que eles trabalhem sozinhos, para que eles trabalhem de maneira autônoma. Essas são informações relevantes para você dar para o designer, porque ele pode pensar numa forma gráfica ali para que fique claro para o leitor que todo aquele conjunto de instruções está junto e que ele precisa ir seguindo esse conjunto de instruções para ele resolver um problema, por exemplo. E aí você, inclusive, precisa dizer essa seção é grande, é pequena, ou às vezes ela é pequena, às vezes ela é grande, ela vai ter uma página, ela vai ser de página única, vai ser de meia página, ou ela pode até chegar a ser de página dupla. Isso tudo precisa ser pensado pelo designer, porque se ele tem uma seção que às vezes é pequena no meio da página, às vezes é página única, às vezes é página dupla, as soluções gráficas que ele vai dar para essa seção são diferentes. Então ele precisa saber, né, mais ou menos o tamanho, quais são as possibilidades para cada seção. Depois precisa saber os tipos de figura que vão entrar. Vai ter, por exemplo, no meu caso de geografia, tem muito mapa, tem muita imagem de satélite, isso precisa ser pensado pelo designer. No caso, por exemplo, de matemática, tem fórmulas, né? No caso de história, muitas vezes você tem documentos que você vai reproduzir, e esses documentos precisam entrar grandes, porque a informação que está dentro do documento é tão relevante quanto a forma daquela figura, né? Às vezes, em história, tem muito quadro, muita pintura reproduzida, e precisa ser reproduzida proporcionalmente ao tamanho original. Às vezes tem elementos dentro dessas figuras, dessas pinturas, que vão ser utilizados na proposta didática, então isso precisa entrar grande. O designer precisa prever isso.
Porque depois o diagramador, se você mandar para ele um monte de texto com aquela imagem, ele vai simplesmente reduzir o tamanho daquela imagem, botar bem pequenininho para caber todo o texto, em vez de jogar esse texto para um estouro, para você ter que cortar. Então, por quê? Porque a diretriz do projeto gráfico não foi bem feita. Se o designer já faz essa diretriz prevendo essas figuras grandes, para o diagramador isso também é uma informação relevante, né? Depois você precisa dar uma lista de estilos, tá? Tanto de parágrafo como de caractere e de tabela. Eu tenho achado que o jeito mais prático é enviar um arquivo vazio do InDesign lá dentro com os estilos, mas ainda sem formatação nenhuma. Então, pego um arquivo vazio e vou criando os estilos de parágrafo, caractere e tabela, sem ter nenhum conteúdo nesse arquivo InDesign. Porque o que tem acontecido muito comigo? Eu mando a lista de estilos no Word, e aí quando chega o projeto gráfico, o designer digitou essa lista. E aí ele inseriu parágrafo, inseriu espaço, inseriu algum caractere especial, e aí isso não vai funcionar no HTML. Os estilos não podem começar com numeral, os estilos não podem ter espaço, então tem que ter um hífen ou um underline ali separando palavras, se for necessário. Eles não podem ter acento, cedilha, caractere especial como aquele I do C e A. Então, tem um conjunto de regras para você fazer as classes do HTML, e as classes do HTML vão ser os estilos do InDesign e do Word. Então, o melhor é você montar uma lista de estilos e mandar essa lista de estilos para o designer já na forma do arquivo. Porque aí o designer, mesmo que ele não vá usar o seu arquivo, que ele vai usar um arquivo dele, ele importa esses estilos para o arquivo que ele vai usar. E aí esses nomes já vão estar preservados, né? Esses nomes vão ser os mesmos utilizados por você no seu arquivo de texto do Word. Isso vai ser mais bem explicado na produção, tá? A gente vai falar de estilos lá e de como é que os estilos viram as classes do HTML. Por fim, você tem que mandar uma amostra do texto, tá? Ele pode ser frio, mas ele precisa ser representativo daquela obra, né? Então, por exemplo, se entram fotos com legendas, as legendas vão ser sempre pequenas ou algumas são grandes. Grande quanto? Grande de 5 linhas? Grande de 3 linhas? Isso tudo interfere no trabalho do design. Vai ter muita figura, muita imagem, toda página vai ter imagem ou não. Vai ter tem página que só tem texto verbal. Se tem página que só tem texto verbal, precisa criar algum tipo de dinamismo ali para não ser um blocão de texto parágrafo. Então pode ter itens, você pode ter subtítulos organizando, você pode ter perguntas e depois essas perguntas numeradas, enfim. Pela amostra do texto que você manda, o designer vai saber quais são as demandas dessa obra e aí ele vai criar elementos gráficos e ordenamentos gráficos na página para atender essa demanda. Então, você não precisa escrever, ele pode ser frio no sentido de que ele não é o texto final que você vai usar naquela obra. Você pode pegar um livro que se aproxime daquilo que você entende que vai ser essa obra, e aí, se você conseguir um PDF melhor, né, você já vai copiando esses textos e vai montando essas páginas, né, com várias situações, com tabelas, com tipos diferentes de tabela. Se tem mapa, os mapas têm título. Tem um título ou tem 2 títulos? Porque isso também acontece com as tabelas. Por exemplo, divisão regional do IBGE. Aí vai ter um mapa de 1945, um mapa de 1988, então você vai ter que ter 2 títulos. E esses títulos vão ter pesos diferentes. Pela amostra, né? E claro, por todos esses elementos que você indicou no seu briefing, mas principalmente pela amostra de texto, que o designer vai poder te apresentar todas as variações para cobrir todas as situações que vão acontecer nesse livro. Porque isso que tem acontecido muito de você fazer um projeto gráfico bem capenga e depois na diagramação aparecem situações que o diagramador tem que resolver fazendo uma improvisação, isso é muito ruim.
Especialmente porque você pode ter um livro diagramado por 10 pessoas diferentes e cada uma vai estar fazendo a sua improvisação. Porque o projeto gráfico, chegam coisas no original de texto que não estão previstas no projeto gráfico. Então a amostra do texto pode ser curta, mas ela precisa ter todas essas variações, né? Ela precisa representar o que vai aparecer no livro, que ainda não foi escrito, mas que já foi desenhado, né? No sentido de que ele já foi concebido. Você já sabe a cara do livro, o tom do livro, né? E aí pronto, o designer trabalhou e você recebeu o projeto gráfico dele. O que você deve observar, né? Isso de ficar falando se tá bonito ou se tá feio é bem inconveniente, porque nós, editores de texto, não necessariamente somos representativos do público-alvo do livro, né? Então, se tem um designer que trabalhou nisso, é melhor deixar que o editor de arte, né, opine sobre isso, sobre se esse livro atende, se ele comunica bem a proposta para o público-alvo. O que a gente observa, né, como editor, como autor do livro, né? As diversas situações que foram previstas no pedido estão pensadas pelo design? É super comum receber do design 10 páginas do projeto gráfico e ele pegou a mesma amostra de texto. Então não tem ali todas as situações de tabela, não tem ali todas as situações de mapa que você pensou, não tem ali todas as situações de texto com bullet, texto numerado. Ele simplesmente pegou um pedacinho da amostra que você mandou e ficou fazendo brincadeiras gráficas diferentes para encher os olhos das pessoas. Então, tudo que você colocou de situações lá na sua amostra de texto, você precisa observar se apareceram no projeto gráfico. E se não apareceu, você precisa pedir que o designer pense naquelas situações que ainda não foram previstas. Ele provavelmente vai querer te lubridiar, né? Ah, não, mas isso é assim, não, mas isso resolve. Mas não libere o projeto gráfico sem ter essas situações pensadas pelo designer. Depois, os pesos dos títulos, eles são distinguíveis, mesmo quando eles estão distantes. Esse é um problema que acontece muito em projeto gráfico. O designer coloca na mesma página peso 1, peso 2, peso 3. Aí você fala, ah, ok. Só que quando o peso 1 está na página 2 e o peso 2 está na página 4, eles são iguais. Você não consegue distingui-los. Você só consegue saber que eles são diferentes quando eles estão um do lado do outro. Quando eles estão separados, você já não consegue mais saber. E isso é um problema porque esses pesos dos títulos, eles indicam que o texto que está no peso 2, ele é uma espécie de ampliação do texto que está no peso 1. Então, para o leitor, esses pesos vão indicando assim, olha, eu expliquei, agora eu voltei para um assunto geral. Então, eu voltei para um peso 1, por exemplo. Se isso não está bem explícito no projeto gráfico, a função dos pesos se perdeu. Porque se todos os títulos têm o mesmo peso, então deixa todos com o mesmo peso. Para quem ficar criando peso 2 e peso 3 e ter um trabalhão para verificar ao longo da produção, se para o leitor todos esses pesos são iguais? Não faz sentido, né? Então o designer tem que pensar no uso de bullet, no uso de vinheta, no uso do que for. Às vezes eles usam maiúsculo, né? Caixa alta completa para os títulos mais relevantes, whatever. É tarefa do designer pensar e você precisa pedir que ele coloque esses pesos separados nas páginas para que você possa observá-los, se eles funcionam quando eles estão distantes. Depois, o outro item que a gente observa são as entradas de leitura. Quando a gente olha para uma página, a gente pode começar a ler do título principal, a gente pode começar a ler de uma figura. Eu, por exemplo, costumo começar a ler de uma legenda. Se tiver um mapa, meu olhar vai, obviamente, para um mapa, porque é um elemento de que eu gosto muito. Se tem um subtítulo, pode ser que seja pelo subtítulo. Se tiver um conjunto de bullets ali, de itens, pode ser que a pessoa leia primeiro os itens. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é olhar para a página e começar a ler a partir de elementos diferentes, para ver se essas entradas estão funcionando de fato. Porque se tudo tá
numa mesma parte do livro, então se no quadrante superior esquerdo está tudo que é entrada de leitura nessa página, então só tem um jeito de começar a ler essa página, que é por esse quadrante, né? Quer dizer, a ideia seria você chamar o leitor de diversas maneiras, que o leitor entrasse no texto por diversos elementos diferentes, inclusive bem distribuídos na página. Um exercício bom é você pegar um lápis e aí começar a ler, e tudo que for chamando a sua atenção você vai traçando com um lápis, assim. Então, comecei a ler pelo título. Depois do título, para onde que eu fui chamado? Fui chamado para a figura. Aí você vai com o lápis e traça uma linha para a figura. E faz isso várias vezes. Depois você olha para esses traçados, essas linhas traçadas, para ver se elas se esparramaram pela página ou se elas ficaram concentradas numa parte da página. Se elas se esparramaram, as entradas de leitura estão funcionando bem. O designer fez um bom trabalho. Se elas não se esparramaram, se elas estão concentradas, então ele precisa melhorar nisso. E aí, mesmo que o designer diga, mas isso se resolve na diagramação, insista, porque o diagramador vai, por exemplo, numa produção de PNLD de ensino médio, ele vai diagramar numa sentada, assim, 200 páginas. Ele não vai ter tempo para ficar pensando nisso. Isso tem que ser pensado no projeto gráfico, de maneira que os autores já trabalhem com esse projeto gráfico e que promovam essas várias, no seu original, tenham essas várias entradas de leitura. Porque aí o diagramador vai receber o projeto gráfico com essas entradas bem distribuídas e vai receber um original de texto que tem diferentes entradas de leitura em cada página. Aí ele vai fazer um bom trabalho, né? Porque ele, com 200, 300 páginas para diagramar numa sentada, ele não vai poder pensar nisso em cada página. E aí, por fim, essa é uma demanda recente, mas uma demanda muito relevante, a gente tem que pensar no contraste, né, das cores. Porque eu mesma, que tenho miopia e tenho astigmatismo, tenho dificuldade, por vezes, de ler alguns textos em internet. Porque o contraste não me permite distinguir cada uma das letras, né? Mesmo usando óculos. E uma parte expressiva da população, assim como nós, míopes ou portadores de astigmatismo, tem dificuldade com a leitura quando não há um contraste adequado. E existem regras para isso, né, já estabelecidas bem do que é um bom contraste. O contraste vai ser verificado principalmente no livro digital, mas eu coloquei aqui de maneira geral porque a gente precisa pensar que quem tem baixa visão também está usando o livro impresso. Eu estou usando o livro impresso. E muitas vezes eu estou lendo um site no meu celular e eu não consigo ler. E eu tenho que abrir isso ou na tela da tablet ou aqui no computador para poder ler. Então, quem tem baixa visão é usuário tanto do papel quanto do digital, o que convier a essa pessoa. Então, ambos os suportes precisam ter um bom contraste de cores. Essas cores bebês, essas cores clarinhas, elas são difíceis. E eu vou mostrar o exemplo do próprio projeto gráfico aqui do curso para vocês. Vocês têm aqui na tela, na direita, o livro digital. Então, esse é a versão digital, né, do livro impresso. E vocês têm aqui, na esquerda, o livro impresso. Ele já está aqui com esses nomes de estilos, tá? Porque esse projeto gráfico vai ser usado para escrever o livro. Mas, por enquanto, por favor, tentem pensar aqui só nos elementos que são próprios, né, do livro, tentando abstrair aqui essas indicações de estilo, tá? Olha o verde que foi usado. Esse verde veio de um projeto de livro da minha editora, um volume de educação física. E eu podia ter corrigido agora para o curso, mas eu não corrigi, para mostrar para vocês o problema. Olha, essa cor foi reprovada no teste de contraste do livro digital. E olha o que se tornou esse verde para ele ser aprovado. Então, eu vou botar aqui lado a lado. Deixa eu ver se eu consigo achar uma página que tem... Aqui, ó. Acho que é essa página, esse verde aqui comparado com esse verde, vai dar para vocês observarem melhor. Olha o tanto de tom que teve que subir. Eu tive que subir muito, 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 muito tom do verde
até ele ser aprovado. Ele foi reprovado várias vezes até chegar nesse tom. Então eu subi um pouquinho, fazia o teste de novo, reprovado. Subi um pouquinho, fazia o teste. Eu tive que subir muito a cor, né? É basicamente outra cor aqui. Esse verde aqui e esse verde são cores diferentes. E ainda fiz uma coisa muito feia, de preguiça isso é preguiça. Eu troquei a cor aqui do digital, mas tanto o logotipo da editora, quanto aqui o logotipo da coleção, isso daqui é uma imagem, isso daqui não é texto editável, tá? Quanto a capa, eu deixei no tom anterior. Com preguiça de trocar, né? De ter que trocar tudo. Fiquei com preguiça e deixei, mas ficou muito feio. Porque aí você tá nesse verde, aí vem esse verde claro, né? Aí quando vem o verde escuro, olha como ele muda o tom, né? Muda completamente o tom. Outra coisa que foi reprovado foi o texto de terceiros. Eu vou rodar aqui um pouquinho para vocês, para mostrar um texto. Ó, a legenda foi reprovada muitas vezes, até chegar nesse tom que foi aprovado. Deixa eu mostrar aqui no coisa. Olha como aqui é pequeno. Eu tenho dificuldade às vezes de ler essa legenda. Veio assim, do design. E aqui no livro digital eu tive que aumentar então o corpo, né, da fonte, e tive que rebaixar esse fundo. Aqui, não sei se dá para perceber, mas aqui na esquerda o verde é muito mais escuro do que o daqui da tela, porque eu tive que rebaixar essa cor, clarear, para poder passar no teste de contraste. E aí deixa eu achar o texto de terceiros para mostrar. Que ele é aqui, ó, o texto de terceiros. Eu acabei buscando uma outra solução diferente do livro. Aqui no livro impresso, a fonte usada, tanto no texto de terceiro quanto no texto de miolo, é a mesma. Aqui no livro digital eu tive que mudar, porque eu não sei se dá para perceber, eu, por exemplo, não tinha percebido que esse texto de terceiro aqui no impresso, ele é em cinza, ele não é preto. Mas a minha baixa visão não me permite ver essa diferença, tá? Então, para mim aqui eu olho para essa tela e para mim esse texto e esse texto estão com a mesma cor, mas não estavam. Quando eu fui testar o livro digital, então esse texto foi reprovado várias vezes, eu tentei subir a cor, não deu certo, eu deixei em preto. Só que quando eu deixei em preto, ele se confundia com o outro, porque ele estava na mesma fonte, então eu tive que trocar a fonte. Esse daqui é um Fira Sans, que esse projeto é todo em Fira Sans, né? E aqui eu tive que usar uma Geórgia. Nem sei se fiz uma boa escolha, para ser bem sincera, porque aqui é um texto sem serifa, né? Essa é uma fonte sem serifa, a Fira Sans, e essa Geórgia é uma fonte com serifa. Então, do ponto de vista do design, eu não sei se fiz uma grande bobagem. Não submeti ao designer. Então veja a importância também de você observar tudo isso com o designer, para que o designer faça as correções, né? Porque quando eu já estava aqui produzindo material para o curso, que eu fui me dar conta disso, e eu falei, puxa, e agora o que eu faço? Eu arranjei uma solução aqui, né, um improviso aqui qualquer para resolver a situação. Mas claramente quebrou aqui, né? Provavelmente não era isso que estava esperando o design. E essa linha lateral eu tirei, porque aqui no digital ela ficava limitada a cada uma das linhas. Ela não juntava, então ela não formava uma linha, ela ficavam 3 linhazinhas aqui, laterais, um troço muito feio. Então eu tirei. Essas são decisões que eu tomei sem ter nenhum conhecimento de design, então o melhor é que elas tivessem sido tomadas por quem é o autor do projeto, né? Seria mais prudente eu sinalizar o problema e o designer corrigir. Enfim, tem coisas do projeto que a gente precisa conversar, mas deixa eu voltar aqui para o início, então, para a gente pensar, né? O que tem esse projeto, o que ele expressa, né? Que comunicação que ele dá. Então, primeiro que ele é um projeto cheio de espaço em branco, tá? Eu acho que isso vai ficando claro assim à medida em que a gente vai folheando, né? Ele tem, então, como hierarquia de pesos, esse título grande, que é um título projeto. Só que esse título grande,
ele é quase do mesmo tamanho aqui do título P1. Tá? Porque a função dele é muito mais clara. Ele não precisa de uma distinção visual para ficar claro para o leitor a função de cada um. Esse daqui está abrindo a parte do livro. Nesse caso aqui era um projeto, né? Eu peguei, esse é um material frio, tá? Esse não é um material quente. Eu ainda vou construir o material quente na próxima etapa do curso. É um material frio para fazer projeto gráfico. E ele tem as características do livro que eu vou construir. Então, ele entra aqui na abertura da parte do livro, junto com uma figura forte, vejam aqui, e tem algumas questões aqui de exploração, né? Depois vem um conjunto de textos verbais muito longo. Isso daqui tudo é explicação para a criança do que quer que ele a faça, de por que ela deve fazer, do que ela vai precisar para fazer, de qual é o plano, né? Qual é a sequência de propostas para a criança fazer, as competências, as habilidades, as expectativas de aprendizagem, os objetivos, tudo numa linguagem adaptada para o aluno. Mas tudo aquilo que está no edital previsto, que a gente tem que informar aos estudantes, aparece aqui. Então, por isso, as 3 colunas, o uso desses recuos, né, para criar algum tipo de dinâmica aqui para o texto, para não ficar um blocão de texto. Aqui no livro digital, eu não fiz isso. Então, o livro digital já começa a ter diferenças, né? Aqui, por exemplo, tem 3 colunas e aqui eu fiz apenas 2, mas eu fiz as colunas. Já nessa parte do planejando aqui, do planejamento da atividade, eu já não fiz as colunas, porque o livro digital é diferente, né? Ele tem, se eu criasse aqui uma coluna, a coluna poderia ir até lá embaixo para depois voltar, e essas coisas estariam juntas aqui. Então, para quem está lendo, a pessoa provavelmente leria o que está aqui e depois o que está aqui do lado, o que está aqui e depois o que está aqui do lado, como acontece aqui. Aqui, como são textos independentes, não tinha problema. Se a pessoa lê essa parte do texto, depois vai para essa parte aqui e não para de baixo, tudo bem. Porque são explicações independentes do que significa cada parte do livro. Já aqui embaixo, não. Eu precisava que a pessoa lesse nessa sequência. Aqui no impresso, no papel, a pessoa está olhando a página inteira. Então, eu consigo fazer essa sequência de leitura na página do impresso. No digital, não necessariamente. Essas colunas podiam ficar tão grandes que elas não aparecessem na tela. Então, a pessoa não iria até o final para voltar. Seria ruim, né? Você ir até o final para depois voltar para ler a segunda coluna. Então, o digital tem uma experiência de leitura diferente que precisa ser considerada. Nesse caso, eu deixei o texto. Além disso, eu aumentei bastante o corpo do texto, né? Para poder passar no teste de contraste, porque o texto muito pequeno, ele junta um no outro e a pessoa não consegue ler, né? Então, para passar no contraste, eu também tive que aumentar o corpo aqui desse texto. E ele ficou um embaixo do outro. Aí, depois vem as duplas de páginas. Então, esse projeto gráfico, ele reflete escolhas do projeto editorial, que são essas duplas de páginas. A dupla conta uma história completa. Então, cada dupla, veja, ela tem uma identificação aqui de um ícone que diz o que se espera de fazer, né? O quadrado é mais de informar, o redondo é de se experimentar, de fazer coisas. Isso tudo está explicado aqui, né, no como se organiza cada parte do livro. Mas a questão principal aqui é que aqui tem uma história sendo contada, aí eu paro essa história, continuo essa história aqui, contando mais uma parte da história, e depois o final, né, a finalização, que seria fazer alguma coisa para mostrar para os outros e avaliar aquilo que foi feito. Então tem um ritmo aqui que tem a ver com o ritmo da escola, sabe? Eu verifico o que os alunos sabem por meio dessa abertura, né? Então aqui eu exploro, coloco uma figura que me ajude a explorar o que eles já sabem. Aí eu planejo junto com eles aquilo que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito.
as crianças e os adolescentes precisam participar dessas decisões. Depois, vem, vamos conversar sobre isso. E aí você precisa saber mais sobre isso. Agora eu quero que você se experimente com isso que você sabe. Depois, vamos mostrar para os outros, vamos comunicar isso que a gente fez e vamos verificar se a gente aprendeu. Tem essa estrutura gráfica, ela responde a uma estrutura editorial, ela tem a ver com um ritmo que está sendo dado, que a gente quer imprimir nesse livro. Então, a dificuldade de fazer caber, por exemplo, na dupla de página e não se estender por outra página e o título peso 1 começar aqui no meio da página, isso não é só porque é bonito ou feio. Isso é porque quando você constrói essa história que cabe nesse conjunto, nessa dupla de página, o aluno sabe, o leitor sabe que quando ele virar a página, é outro aspecto da história que vai ser contado. Quando ele virar a página, é outro. Então, você cria um ritmo que é relevante para o trabalho dentro da sala de aula. Aqui no digital, a gente fica mais livre, né? Porque daí você não tem a página te limitando. Então, quando você está fazendo um material que é só digital, que é o caso, por exemplo, nesse edital fictício do curso do livro de projetos, você tem essa facilidade, né, de que você coloca esse título grandão aqui em cima e você pode ter uma quantidade maior ou menor de conteúdo. Você não tem a amarra do livro impresso. Quando o livro digital está ligado ao livro impresso, aí ele reflete, né, as decisões que foram tomadas para o livro impresso. Aqui, por exemplo, essa atividade eu precisava de muito mais espaço na época que fiz. E aí fui cortando até chegar nesses modelinhos, porque aí eu não precisava explicar muitas coisas, o modelo era autoexplicativo e eu consegui fazer caber na página, sabe? É um desafio, assim, né? Fazer caber na página. E aí, por fim, tem uma sugestão aqui de vamos criar alguma coisa juntos, né? Que no caso é um livro sobre política. Depois tem uma sugestão de como é que faz esse livro circular pela comunidade. E, por fim, tem uma sessão de avaliação. Nesse caso de autoavaliação, que é a proposta do projeto. Então, mesmo esse projeto gráfico sendo frio, né? E aqui também tem um anexo, né? Que o aluno recorta e cola lá na página. Então, isso aqui é frio, tá? Vocês nem vão achar essa página 9. Mas isso é uma previsão de projeto. Você já prevê que vai ter isso. Quando você prevê que já tem isso, o designer tem que pensar no que vai estar no verso, porque a gente tem que indicar que essa página... Se eu vou recortar essa página aqui, o que está não pode ter nada no verso, né? Não pode ter conteúdo no verso que o aluno vai precisar, porque ele vai recortar. Então, você precisa prever isso para o designer também prever o que vai ter nesse verso dessa página, né? Tudo isso vai sendo previsto. Já no digital, isso já não faz mais muito sentido, porque se ele for usar isso daqui para imprimir e recortar, isso não tem nenhuma implicação na página seguinte. Mas como isso daqui é parelhado, né? O digital e o impresso, os dois funcionando parelhos, eu precisei colocar aqui o mesmo que está no impresso. Se fosse só um livro digital, aí não teria esse problema. Na página 15 viria algo que os alunos precisam imprimir para recortar e montar. Na página 16 já poderia vir outra coisa que eles precisam imprimir e recortar. Eu não precisaria prever um verso, né, para a página de corte. Que são aquelas pequenas diferenças entre cada um dos suportes do livro, né. Isso daqui, então, é o livro do estudante. Esse material está disponível para vocês baixarem. Tem o do estudante e o manual do professor também. Mas a gente vai conversar sobre o manual do professor mais para frente, na produção, quando estivermos escrevendo o livro. Por fim, o meu pedido é para vocês baixarem, né, o material, o projeto gráfico do material do curso. Tem lá em PDF e tem o digital, tem o link para o livro digital e tem o pacote do livro digital, para quem já entende alguma coisa abrir. E aí o pedido é para vocês observarem se esse projeto gráfico atende ao projeto editorial de vocês ou se precisa de algum ajuste.
o que precisa de ajuste, né? Vocês levantarem o que está falhando nesse projeto, o que ele não está prevendo e que vai aparecer no material de vocês. É como se vocês tivessem um projeto gráfico pronto da editora, isso acontece às vezes, você vai fazer uma nova edição do livro ou vai fazer um outro livro de uma coleção, o projeto gráfico já está pronto e a gente precisa pedir ajustes, né? Para poder ele se adaptar ao material que a gente vai fazer. Tá? Eu, obviamente, não posso prometer fazer adaptações para todo mundo, porque esse é um curso que vai estar disponível aí gratuitamente no YouTube, mas a gente pode conversar sobre esses ajustes, né? Você pode colocar os ajustes que forem necessários, e inclusive os pacotes do projeto gráfico também estão disponíveis. Então, se quem tem um InDesign e sabe um pouquinho, pode se aventurar aí a mexer, a tentar fazer esses ajustes, e a gente sempre pode conversar sobre eles aqui no chat do curso, ok?